Boa noite, igreja, graça e paz. Estamos aí novamente para nos encontrarmos, para podermos ter um momento abençoado na presença do nosso Senhor, através do nosso culto dessa noite. E que em nome de Jesus, o Espírito Santo do Senhor venha falar firmemente a nós, nos dando esse privilégio de nos encontrarmos através, mais uma vez, dessa ferramenta poderosa que é a internet. E logo, logo, se Deus quiser, nós vamos estar nos encontrando pessoalmente em nome de Jesus. Então, mais uma vez, eu desde já agradeço pelo privilégio, a oportunidade de entrar na sua casa, seu lar, através desse vídeo. Mas eu sei que é um momento onde também o Senhor tem falado ao nosso coração, tem falado a você, tem falado a mim. E todo esse período que estamos vivendo ainda é um período de aprendizado, E creio que nós temos aprendido coisas novas e principalmente coisas onde a gente talvez não tinha focado os nossos olhos, principalmente na direção onde o Senhor tem nos levado. Então que em nome de Jesus nós possamos ter realmente um culto abençoado, um culto onde acima de tudo o Senhor seja glorificado, exaltado, e que o nome dele, acima de todas as coisas, possa ser proclamado através deste momento. Então que realmente nós possamos realmente ter um tempo muito agradável na graça e na presença do Senhor, amém? Quero ler um versículo do Salmo 55. Se você pegar o Salmo 55, você vai ver que é um momento onde Davi está realmente ali vendo a necessidade da presença de Deus, tendo o Deus como seu único amigo, seu amigo verdadeiro que estava cuidando da sua vida, a necessidade que ele tanto tinha de Deus para cuidar também, para livrar ele das aflições, dos momentos de angústia, dos momentos dos ataques dos inimigos, Tudo isso ele vai declarando com relação a isso. E é interessante quando você lê esse salmo inteiro, que ali ele expressa realmente esse cuidado de uma forma tremenda de Deus sobre a sua vida, que não é muito diferente do quanto Deus tem cuidado de nós também durante todo esse tempo, Que mesmo às vezes nas nossas aflições, os nossos inimigos às vezes não são inimigos, como a gente diz, de pessoas, de aqueles que estão ao nosso redor, mas às vezes os nossos inimigos estão dentro de nós, a nossa ansiedade, a nossa angústia, os nossos sentimentos, mas nós precisamos clamar ao Senhor também para que Ele nos ajude a superar, nos ajude a transpassar esses momentos às vezes que estamos vivendo. Eu quero ler um versículo dentro desse salmo que diz assim, Salmo 55, versículo 22, que diz assim: entregue as suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você, jamais permitirá que o justo tropece e caia. Entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Como eu disse, eu não sei o que você está passando com a sua vida, não sei quanto talvez você não esteja nem aflito, não esteja ansioso, não tendo nenhum tipo de problema como esse, mas principalmente esse pequeno versículo fala que nós temos que entregar ao Senhor. Aqui ele fala das aflições, poderia ser entregue a sua vida, entregue o seu trabalho, entregue o seu cotidiano ao Senhor, que Ele cuidará de você. E a continuação, jamais permitirá que o justo tropece e caia. Então o Senhor tem cuidado, tem direcionado nossas vidas, mas tudo depende desse pequena palavra que diz entregue. Se você não entregar, o Senhor não vai fazer, porque está nas suas mãos ainda para que você conduza, para que você faça conforme essa vontade. Então, que nós possamos ainda continuar entregando todas as situações da nossa vida, tanto, como eu falei, as sentimentais, as materiais, as espirituais, na presença de Deus, para que nós possamos continuar sendo fortalecidos, E Ele vai continuar cuidando de nós, eu creio em nome de Jesus. Então, irmãos, que nós possamos continuar confiando nesse Deus poderoso, Deus maravilhoso que está sobre nós. E ainda nós vamos experimentar coisas maravilhosas dele sobre cada um de nós que está vivendo uma vida justa, debaixo da vontade, debaixo da graça do Senhor. Amém? Que o Senhor venha falar conosco verdadeiramente, mais e mais ainda no restante dessa noite. Eu quero orar com cada um que está aí junto conosco. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos e agradecemos ao Senhor mais uma vez por esse privilégio, por esse tempo que o Senhor nos proporciona aqui, Senhor, junto com nossos irmãos, nossas irmãs, aqueles que estão assistindo junto conosco. Pai, que em nome de Jesus, Teu Espírito Santo se revele, que Teu Espírito Santo fale ao coração de cada um.
que nós possamos experimentar da presença e da glória do Senhor, Pai, dentro do nosso lar, onde nós estamos, e que ali a manifestação seja plena do Senhor. Repreendemos todo o mal, repreendemos toda levante de Satanás, toda ação contrária ao Senhor, para que somente a manifestação seja plena do Teu Espírito Santo e da presença do Senhor através de tudo que vier a acontecer nesse culto, Pai. Se revela sobre nós e que nós possamos continuar, Deus, confiante em Ti, sabendo que o Senhor está no controle, que nós possamos entregar as nossas aflições, nossas ansiedades, nossos bens, tudo aquilo que está no nosso poder, que nós possamos deixar nas Suas mãos, para que a Sua vontade seja feita, Pai. Continua conosco, continua a se fazer presente nesse momento. Fala conosco em tudo que vier a acontecer. E recebe, Senhor, esse culto para a honra e glória do Senhor. Que somente o Senhor seja exaltado e glorificado nessa noite também, Pai. Fala conosco, Deus. Usa cada um aqui que vai participar na graça e na autoridade do Senhor, revestindo cada um, para que realmente o Senhor seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Que o Senhor continue a ministrar sobre nós, e que nós possamos continuar participando desse jeito, como estamos durante esse tempo. Mas eu quero dar uma notícia, que nós estamos nos preparando para tentar retornar primeiramente com nossos cultos de oração. Estamos conversando com relação a isso, e para que nós possamos abrir as portas da nossa igreja, e iniciando com nossos cultos de oração do jeito certo também, espaçado, com todas aquelas normas que precisam ser cumpridas. Mas também vamos continuar a transmitir através da internet, no mesmo momento também junto. Estamos nos adaptando, estamos aprendendo coisas novas aí, mas para que o Senhor continue também a ser glorificado e exaltado. Não porque nós queremos continuar com relação à questão de mídia, a questão de nada disso, mas nós queremos proclamar o Evangelho do Senhor, queremos levar a palavra do Senhor, e também queremos novamente poder ter contato com as pessoas, não talvez físico, mas contato presencial, mas tudo nos limites que nós temos que seguir conforme todas as normas que estamos vivendo durante esse tempo. Então logo já colocaremos as datas, colocaremos os momentos, e informaremos cada um sobre essa questão de retornarmos primeiramente com o nosso culto de oração. E conforme vamos nos adaptando, conforme vamos aprendendo cada vez mais com isso, quem sabe logo nós possamos retornar aos nossos cultos presenciais também de domingo, tá bom? Então, vá orando junto conosco, tá? Intercedendo para que todas as coisas corram bem durante todo esse período também, amém? E agora, irmãos, queremos ir para o nosso momento de louvor, que o Senhor continue a falar no nosso coração através das canções, como eu creio que tem ministrado e falado a cada um, tá? Então, que você possa louvar ao Senhor através das canções que vão ser tocadas durante essa noite, amém? Fique com o louvor agora nesse momento. Pois nascemos para adorar ao Senhor, que possamos nos abrir, nos permitir que Deus venha e realmente transforme o nosso querer, transforme as nossas vontades, de acordo com a vontade dEle, com a vontade do querer dEle. Possamos adorar o Senhor durante esse louvor. Como oferta de amor.
e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em meu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Foi o amor ministrando louvor. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. De ouvir tua voz e sentir teu amor,
sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, me transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Obrigado mais uma vez, queridos irmãos, por esse momento maravilhoso, esse momento especial dos louvores. Que o Senhor continue a abençoá-los, continue a derramar grandemente sobre a vida de vocês, né? E que nós possamos continuar a cultuar o nosso Deus e adorá-lo como Ele merece, né? Não somente através dos louvores, mas em todos os dias da nossa vida. Que o Senhor se revele grandemente sobre a vida de cada um. E obrigado mais uma vez pela parceria, estar conosco aí nos ministrando nas canções que exaltam e elevam o nome do nosso querido Senhor. Amém? Agora, irmãos, nós já vamos partir para o momento da palavra, né? Que você possa estar aí com a sua Bíblia, que você possa estar com ela junto com você para acompanhar a palavra que vai ser ministrada a nós, que nós possamos realmente receber aquilo que o Senhor quer falar conosco e aquilo que o Senhor colocou no coração do nosso irmão que vai estar ministrando, e que nós possamos sempre aprender algo novo e colocar em prática no nosso dia a dia. Hoje, mais uma vez, privilégio mais uma vez de receber, né, a palavra ministrada pelo nosso querido irmão Agérison, né, nosso querido irmão Dé, que é o pastor da igreja Xaxim, que vai estar trazendo uma palavra, aquilo que o Senhor colocou no seu coração, eu creio que vai falar conosco nessa noite, amém? Então, fique agora com o momento da palavra. Graça e paz, irmãos da querida igreja Boas Novas, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que o seu ano tenha começado melhor. Fui convidado a trazer a palavra para vocês neste domingo e espero que essa palavra também fale ao seu coração. Este é um ano que se inicia e provavelmente você vai se deparar com uma grande luta. Que luta é essa? Talvez você esteja se perguntando. E eu te convido para lutar, eu te convido para entrar nesse ringue, para esta grande luta. Talvez você esteja perguntando, mas primeiro eu preciso saber quem é o meu oponente, vai que seja, né, um Golias e eu, né, não dou conta do recado. Eu quero dizer para você que você não tem opção, você já está no ringue, você só precisa agora decidir lutar ou não lutar. O oponente do qual eu estou falando é o pecado e, como eu já disse, muitos de nós talvez temos escolhido não lutar ou não estamos lutando contra o pecado como deveríamos. Muitos de nós estão perdendo esta luta, esta batalha.
adultérios, relações sexuais antes do casamento, drogas, orgias, depravações, pornografia, mentiras, maledicência, ódio, raiva, ganância, racismo, preconceito, lascívia. Sim, talvez você nem saiba o que é o pecado da lascívia. Vai pesquisar para você ver. Às vezes só de você estar lendo um livro, né, romântico ali, fantasiando com aquele personagem, você já está cometendo um pecado de lascívia. Eu quero ler com vocês o texto de Hebreus, o capítulo 12, versículo 4. Lá diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o próprio sangue. Meu querido irmão, minha querida irmã, há um contexto aqui, lógico, um contexto de sofrimento, de perseguição, e por causa disso muitos cristãos estavam cometendo o pior ou maior pecado de todos, se é que nós podemos classificar pecado como pequeno e grande. O pecado da apostasia que eles estavam cometendo. Mas o texto fala que nós, na luta contra o pecado, nós não resistimos a ponto de derramar o próprio sangue. E você então pode estar dizendo, mas o pecado não é o meu oponente, Jesus já venceu por mim. Sim, Jesus venceu, nós somos libertos do pecado, mas nós ainda sofremos influência dele. Nós continuamos num mundo que jaz no maligno, e nós precisamos então tomar cuidado, porque nós temos 3 grandes inimigos: o mundo, a carne e o diabo. O mundo precisa ser vencido, a carne precisa ser disciplinada e o diabo, a gente resiste a ele. Mas se você ainda continua com esse pensamento de que talvez o pecado não é um oponente para você, que você não tem que lutar porque você não tem pecado, Romanos capítulo 3, versículo 23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. João 1, a carta de João, 1 João, o capítulo 1, versículo 8, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E Tiago, capítulo 4, versículo 17 vai dizer: pense nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. E quantas vezes nós temos oportunidade de fazer o bem e não fazemos? O pecado tem a sua origem, pela segunda palavra de Deus, lá no Jardim do Éden. E depois disso, o Senhor ele vai dizer que o coração do homem tende somente para o mal. Me lembro uma vez de um jovem que ele falou: pastor, mas se eu jogo um jogo de videogame de médico, eu não me torno médico? Por que se eu jogar um jogo de violência, de assassinato, de bandido, de ficar matando, atropelando pessoas, por que eu vou me tornar um bandido? Na hora que me veio à mente foi porque o nosso coração tende para o mal. Se o nosso coração tende para o mal, quanto mais próximo do mal e quanto mais você alimenta o seu coração do mal, maior a chance de você continuar fazendo coisas más, fazendo coisas que não agradam a Deus. Agora, se você procura alimentá-lo com coisas boas, a dificuldade é essa: o seu coração tende para o mal. Nosso corpo não quer fazer aquilo que agrada a Deus. Nossa mente, nosso coração, muitas vezes quer se voltar para o pecado. Então nós precisamos cuidar. E Tiago vai dizer que cada um é tentado pela própria cobiça, sendo por este arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Impressionante como o povo de Israel ele tinha esse coração obstinado, E eles cometeram 5 pecados, vamos dizer assim, básicos: cobiça, imoralidade, pôr Deus à prova, idolatria e talvez o pior de todos, a murmuração. Era um povo que estava sempre reclamando, sempre murmurando. O coração obstinado de Israel, ele continua, o povo de Deus continua com um coração obstinado, o povo de Deus continua não reconhecendo o seu pecado, não confessando o seu pecado e muitas vezes tendo pecados de estimação como se aquilo não fosse mais um problema ou não fosse um pecado.
Pecamos enquanto adoramos a Deus, sim, enquanto o grupo de louvor está cantando, você está reclamando da música ou murmurando a respeito da música. Quando algum pregador está pregando, às vezes você não gosta do estilo do pregador, você está murmurando ou insatisfeito com a pregação. Você está adorando a Deus e ao mesmo tempo está pecando. Não à toa o Senhor Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O pecado, ele é atraente. E quem disser que não já está pecando porque está mentindo. O pecado é atraente. O pecado ele nos seduz. Né? Nós estamos querendo entrar em águas mais profundas com Deus, mas muitas vezes não entramos porque queremos ficar na margem, porque a gente pode ainda continuar tocando e pegando no pecado. Nós gostamos do precipício. Há uma história de um rei que estava procurando um novo cocheiro para guiar a sua carruagem e sobrou 3 candidatos a esta vaga. E ele fez então uma pergunta para os 3. Quão próximo você passaria do precipício? O primeiro disse: eu passaria 1 metro, 1,5 metros. O segundo disse: talvez uns 80 centímetros, 50 centímetros. E quando chegou no terceiro, o terceiro disse: eu, se for possível, nunca vou passar perto de um precipício. Se for possível, jamais passarei perto de um precipício. Mas nós, impressionante, né? Nós queremos viver próximo do precipício. Tem uma mensagem do David Leonardo na internet, se você quiser procurar, e ele vai dizer que nós gostamos de ficar na sacada. Nós temos um apartamento, mas nós não ficamos dentro, nós queremos ficar na sacada correndo o perigo de cair a todo momento. Nós gostamos de viver no limite da vontade de Deus ao invés de viver no centro da vontade dele. E o mundo favorece isso. O pós-modernismo ele visa tirar do mundo a referência da palavra de Deus. Porque Satanás sabe que a única referência dos valores humanos, espirituais e morais estão na Bíblia. E por isso hoje a palavra de Deus ela é tão distorcida, por isso as pessoas usam a própria palavra de Deus para justificar o estilo de vida que querem viver. De tal forma que pecado não é mais pecado, pecado é visto como um problema. E se você tem um problema, você é vítima. Estamos vendo agora com a questão da pedofilia. Pedofilia não é mais pecado, pedofilia não é uma doença. É uma doença, a pessoa precisa ser tratada. Não é mais crime. Então nós precisamos entender que pecado é pecado e assim a palavra de Deus descreve essas questões. A palavra de Deus é a revelação de Deus para nossas vidas e nós então devemos tratar o pecado como pecado. Há uma história no livro do Homem ao Máximo, de Edwin Cole, que ele vai contar de uma igreja onde o líder de louvor estava em pecado. E o pastor então confronta aquele líder e diz: olha, você precisa confessar o seu pecado e se arrepender. E ele então abre aquilo para o ministério de louvor, mas conta como se ele tivesse um problema. O ministério, ao invés de entender e também exortar ele a se arrepender, chama a atenção do pastor e diz: pastor, o senhor está sendo muito duro e severo, ele tem um problema, nós precisamos ajudá-lo. O pastor, logicamente, não gostou daquilo, levou aquilo para a assembleia e, para a graça de Deus, a igreja ficou do lado do pastor. Aquele líder saiu da igreja, levou consigo parte dos integrantes do Ministério de Louvor, mas após isso houve um crescimento da igreja. Amados, pecado é pecado. Pecado é errar o alvo. Pecado é desviar dos propósitos de Deus para a nossa vida, é se rebelar, é querer estar no lugar de Deus. Não foi isso que a serpente disse para Eva? Se você comer, você será igual a Deus. E nós estamos todo o tempo, queremos ocupar um lugar, tirar Deus da história que Ele está escrevendo, como se Ele não fizesse parte, como se Ele não existisse. Pecado é o desamor, porque vai contra a natureza de Deus, porque Deus é amor. O problema também ele se agrava porque nós não só não lutamos contra o pecado, mas também temos deixado o pecado nos dominar e ainda não gostamos da disciplina. Quando nós estamos passando por uma situação difícil porque nós pecamos,
Normalmente nós questionamos: Deus, onde você está? Por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor está permitindo que isso aconteça com a minha vida? E muitas vezes não fazemos essa reflexão do porquê, ou que aquilo é uma consequência de pecados que nós temos cometido em nossas vidas. Hebreus 12, na continuação do texto, se você ler, vai dizer que o Senhor disciplina aqueles a quem Ele ama. Então nós devemos nos alegrar pelo fato do Senhor não nos abandonar, mas nos disciplinar. Em Gênesis, depois do pecado de Adão e Eva, o Senhor não deixa de visitar, não deixa de passear pelo jardim. Então, quando nós estamos pecando, o Senhor continua nos visitando. Nós é que nos afastamos dele. Nós é que levantamos com o nosso pecado uma barreira, um muro de inimizade novamente com Deus. O muro que Jesus quebrou, a barreira de inimizade, porque quando Jesus ele vem, ele morre por nós quando ainda éramos inimigos de Deus. Este muro que Jesus quebrou, nós muitas vezes estamos reconstruindo com pecado após pecado, pecando diariamente contra Deus. Mas Deus não só nos visitou ou visitou Adão e Eva, mas Ele também nos visitou com o seu Filho, entregou o seu Filho para morrer por nós. Então, tudo que nós precisamos fazer é entender que pecado é pecado e lutar contra isso também. Ele nos propõe então uma corrida. Se você ler o início do capítulo 12, ele vai dizer que corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, afastando tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado, nos livrando de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Mas ao invés disso, amados, nós temos cedido às tentações, nós compactuamos com o pecado dos outros e desonramos a Deus. Nós somos muitas vezes como a igreja de Sardes, descrita em Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Vocês têm fama de estar vivo, mas vocês estão mortos. Fama de estar vivo, mas na verdade você está morto. Assim somos nós, muitas vezes vivendo de aparência, de que somos espirituais, de que temos relacionamento com Deus, de que conhecemos a palavra, quando não oramos, não lemos a palavra, não meditamos na palavra do Senhor e também, e para piorar, estamos no pecado. Vivemos uma vida de aparências. Quantos casamentos estão quebrados, mas não buscam ajuda? O homem não quer passar por um processo de disciplina, a mulher não quer passar por um processo de disciplina, ou ambos não buscam ajuda, mas estão vivendo de aparência como se o casamento estivesse perfeito. Muitas vezes o relacionamento com o filho não está bom, mas por vergonha você não busca ajuda para que você e seu filho possam ter uma comunicação melhor. Amados, devemos parar de viver de aparência e devemos encarar essa luta com mais seriedade. O único que não precisava entrar nesse ringue foi o único que entrou e lutou. Jesus não tinha pecado. E mesmo quando ele veio a esse mundo, ele não pecou. Mas ele foi o único que entrou nesse ringue e levou todos os golpes, levou todos os socos, todos os jabs, apanhou feio, foi nocauteado para que eu e você pudéssemos ser libertos, para que eu e você pudéssemos estar com os braços soltos, para que a gente pudesse finalmente também lutar contra o pecado e não mais ser dominado por ele. Portanto, como diz Paulo na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 12 e 13, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Oh, meu querido irmão. Interessante que muitas vezes nós pensamos, quando fala de não ceder ou continuar deixando que o pecado domine o nosso corpo, nós pensamos muito em pecados de imoralidade, de pornografia, de adultério, mas não. A mentira, a fofoca, os pensamentos, a maledicência, falar mal, todos esses são pecados, nós não podemos mais deixar que eles nos dominem.
Porque não basta ter a aparência de estar vivo, é preciso que realmente haja vida em nós. E devemos clamar porque se Deus compartilhar conosco a menor fagulha, a menor partícula do seu ser e fazer com que ela entre em nós, já será suficiente para expulsar de nós todo o pecado e gerar vida, porque Ele é a essência da vida. Devemos abandonar o pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E você deve estar pensando, cara, eu sei, mas é muito difícil. Como você mesmo disse, o pecado é prazeroso, cara, tem umas coisas muito boas nesse mundo. Sim, não é fácil, meu querido irmão, minha querida irmã. Paulo disse isso. O bem que eu quero fazer, este eu não consigo, mas o mal que eu não quero, este eu continuo fazendo. Mas nós precisamos nos esforçar mais. Como eu disse, nós já estamos nesse ringue. Talvez não estamos lutando com toda a nossa força, não estamos lutando direito, mas nós precisamos começar a lutar. E lutar até o ponto de derramar o próprio sangue, como diz o texto de Hebreus 12, versículo 4. Eu tive uma experiência, estou passando por uma experiência desde o final de outubro, início de novembro, lutando contra uma enfermidade. E eu mesmo comecei, por conta própria, fazer algumas coisas para vencer essa enfermidade. Cheguei a ficar 8 dias sem comer, para vencer esta enfermidade. E foi neste período que o Senhor colocou esta palavra no meu coração e Ele disse, por que vocês não se esforçam da mesma maneira para vencer o pecado na vida de vocês? E eu fiquei imaginando, nós nos esforçamos para entrar em forma, para ficar saradão, nós nos esforçamos para comprar carro, trabalhamos duro para comprar um carro, uma casa, nós nos esforçamos tanto para conquistar tantas coisas. Mas quando se trata do pecado, nós não temos lutado com toda a nossa força. Eu gosto do filme do Rock. Foi uma série épica, né? Pelo menos para nós, da minha geração ali, gostava muito. E era interessante aquele homem entrar no ringue para lutar, às vezes com um adversário muito mais preparado com ele, muito mais poderoso, muito mais forte que ele, mas ele não se deixava vencer. Mesmo quando ele perdia, ele saía vitorioso. Ele derramava o sangue, ele lutava, ele saía exausto, mas ele se superava a cada dia. É assim, amados irmãos. Que esta imagem, talvez este filme, Deus possa gravá-la na sua mente para que você entenda que você precisa lutar. Às vezes nós vamos apanhar, às vezes nós vamos sofrer, mas se for a ponto de derramar o próprio sangue, porque estamos lutando contra o pecado, será uma luta que terá valido a pena. Como eu disse antes, você não tem opção. Você já está no ringue. Ou você luta, ou você apanha. Uma coisa é certa, o inimigo está ali e ele quer te derrubar, ele quer te derrotar. Eu espero que você aceite o convite de Hebreus, de se livrar de tudo aquilo que te atrapalha e do pecado que te envolve e corra com perseverança a corrida que te é proposta. É preciso fazer isso a ponto de derramar o próprio sangue. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, tire os olhos do pecado, tire os olhos daquela mulher, daquele homem que tem tentado você, tire os olhos do computador, da pornografia, volte os seus olhos para sua esposa, volte os seus olhos para Deus, volte os seus olhos para a palavra do Senhor, volte os seus olhos para as coisas de Deus, mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto, tire os seus olhos das drogas, da bebida. Evite andar com más companhias, guarde a sua língua do mal, mantenha os pensamentos nas coisas do alto, como eu falei, corra, lute, mantendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Para começar, você pode fazer como o salmista, se prostre diante do Senhor e diga, Pai, sonda-me, ó Deus, e vê se em mim algo te ofende, e me conduz pelo caminho reto. Confesse seus pecados, porque pecado só sai pela boca. Ele entra de várias formas, mas ele só sai pela boca, confessando. E se você ainda não se entregou a Cristo, se você ainda não decidiu seguir a Jesus,
Infelizmente você ainda é escravo do pecado, mas Jesus morreu na cruz para te libertar, para soltar as suas mãos, para que você também possa lutar. Eu quero orar por todos nós, por todos vocês que assistem essa mensagem, para que Deus nos ajude nessa luta contra o pecado. Amado Deus e poderoso Pai, o mundo jaz no maligno, Senhor, e nós temos 3 grandes inimigos: o mundo, a carne e o diabo. E o propósito de todos eles, Senhor, é quebrar a nossa identidade como filhos de Deus, nos afastar do Senhor, levantar novamente uma barreira da inimizade entre nós e Deus, entre nós e nosso Pai. Senhor, nós precisamos de ajuda, porque muitas vezes, como disse Paulo, o bem que nós queremos fazer, este nós não conseguimos, mas o mal, este nós continuamos a fazer. Mas sabemos que mesmo quando pecamos, o Senhor não deixa de nos visitar. Por isso, Senhor Deus, nós queremos também fazer a nossa parte. Nós queremos lutar com toda a nossa força contra o pecado, contra aquilo que está, Deus, impedindo que a gente entre em águas mais profundas e desfrute de um relacionamento mais íntimo e sincero com o Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, lava-nos mais uma vez no Teu sangue, cobre-nos com Teu sangue, Senhor Jesus, fortalece o nosso ser. Pai, nos ajuda que tenhamos a força e a coragem para disciplinar a carne, que tenhamos a força e a coragem para vencer o mundo, que tenhamos, Deus, a força, a coragem, a fé para resistir ao diabo. Senhor, em nome de Jesus, todas as pessoas que estão ouvindo esta palavra neste momento, Pai, visita esse irmão, convence do pecado e do juízo, Senhor Deus, convence das práticas abomináveis, do pecado, Senhor Deus, que o Senhor odeia, porque o pecado, Senhor, ele destrói o nosso relacionamento com o Senhor, ele impede a gente de viver a vida abundante em Cristo Jesus. Então, Pai querido, convence do pecado. Senhor Deus, quebranta o nosso coração, nos leva, Senhor Deus, a vestir roupas de pano de saco, a jogar cinza sobre a cabeça, a nos prostrar em humildade diante do Senhor, reconhecendo, Deus, que somos pecadores, mas de que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Ó Pai, em nome de Jesus, que o poder da obra de Cristo na cruz opere em nossos corações todos os dias, que possamos entender que aquele que não precisou lutar, lutou para que agora a gente possa vencer também o pecado. Em nome de Jesus, abençoa esta igreja, Deus. Traz santidade para a liderança desta igreja. Traz santidade, Senhor Deus, para a liderança, os líderes de ministério, Senhor Deus, líderes de grupos familiares. Traz santidade, Senhor Deus, para a vida de cada membro desta igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor manifeste o seu poder, a sua graça, Senhor, através desta igreja, Deus, e que a Tua palavra continue sendo pregada por meio dela e que muitos venham, Deus, a se arrepender dos seus pecados e a entregar a vida a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu querido. Foi ótimo, ou um prazer novamente poder levar a palavra para vocês. Deus os abençoe. Obrigado, pastorzão. Obrigado, querido irmão Dé. Obrigado por mais uma vez estar conosco, obrigado pela disposição aí de servir ao Senhor, através da palavra, que o nosso Deus continue abençoado, continue a cuidar de você, da sua família de uma forma maravilhosa, do seu ministério, que o Senhor continue a se revelar de uma forma tremenda. Obrigado pela parceria, meu querido, sabe que estamos juntos aí, para o que deve e pode sempre contar conosco também aqui, para auxiliá-lo naquilo que estiver ao nosso alcance. Obrigado mais uma vez e logo, quem sabe nós possamos nos encontrar e adorar o Senhor presencialmente, juntos, e cultuar o nosso Deus como Ele merece também. Obrigado mais uma vez, realmente com o coração agradecido por você sempre estar disposto a participar conosco quando a gente chama. Que Deus derrame grandemente sobre a sua vida. Irmãos, espero que realmente a palavra do Senhor tenha falado do seu coração, que a palavra do Senhor tenha ministrado grandemente você, a sua vida, a sua casa, e que nós possamos realmente tirar aquilo que o Senhor quis falar a cada um de nós e pegar e guardar em nosso coração e colocar em prática no nosso dia a dia, Porque às vezes somente receber, eu sempre falo isso, às vezes a teoria que a gente tem tanta teoria, mas falta colocar em prática, Então que cada um possa ver, buscar aonde falou o seu coração e o que precisa ser moldado, precisa ser trabalhado, e assim colocar em prática no dia a dia, e através disso o Senhor também é glorificado. Então que nós possamos
cada vez que ouvimos a palavra do Senhor, está com o nosso coração aberto, ouvidos atentos ao Espírito Santo, porque Ele sempre tem falado a nós. Nós não temos como dizer que não ouvimos, que não entendemos, ou que às vezes não entendemos ou compreendemos naquele momento, mas sempre tem algo que mexe conosco e fala conosco. Então, que em nome de Jesus, isso hoje também possa a palavra ter falado e marcado o seu coração. Amém? Quero orar agora para encerrar. Antes disso, eu quero agradecer por todos que têm participado conosco da nossa igreja, tanto aí nas lives, tanto também no cuidado com a nossa igreja. Eu creio que muita gente tem cuidado do nosso tempo, tem cuidado de uma forma tremenda, e estamos lá trabalhando em relação a algumas reformas. Eu louvo a Deus por cada um que tem sido parceiro, tem ajudado também, para que nós possamos concretizar logo e assim estar retornando para o nosso aconchego lá. Então, que o Senhor continue a abençoar a vida de cada um aí também, que tem participado de uma forma maravilhosa conosco lá. E logo, logo, vamos ter boas notícias aí e vamos ver grandes coisas acontecendo, em nome de Jesus. Quero orar agora, irmãos, para encerrar, e que o Senhor realmente fale grandemente ao nosso coração, ainda não só nessa noite, mas também na semana que se inicia. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu louvo o Senhor, eu agradeço ao Senhor por esse tempo e esse privilégio, mais uma vez, que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pelos louvores, obrigado por tudo que aconteceu hoje, Senhor. Recebe em nome de Jesus tudo isso, porque é para a honra e glória do Senhor, Pai. Que o Senhor continue, Deus, a ministrar o nosso coração ainda no resto dessa noite. Possamos ainda ter uma noite abençoada em comunhão com o Senhor e com aqueles que estão ao nosso redor. E a semana também seja uma semana abençoada, uma semana direcionada pelo Senhor, Pai. Que tudo seja realmente para a honra e glória do Senhor a cada momento do nosso dia a dia, Pai. Fala ao nosso coração, usa nossas vidas. E que o Senhor também, Deus, possa usar a nós, Deus, aonde nós formos, Deus. Não somente agora, nessa noite, mas também onde colocarmos nossos pés ali, Senhor, o Senhor se revele através de nós. Nós possamos ser bênção, luz na vida das pessoas. Te louvo, Deus, e agradeço por esse momento mais uma vez. E continua conosco. E toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado ao Senhor em nome de Jesus. Amém, meus irmãos e irmãs? Que vocês possam ter um restante de domingo abençoado e uma semana abençoada na graça e na presença do nosso Senhor, em nome de Jesus. Boa noite a todos. Até a próxima.